Olá pessoal, vem chegando para mais uma edição do Bate-Papo com Ed. Hoje eu vou conversar com a professora Sueli Siqueira, doutora em Sociologia e Política pelo UFMG, e também uma das referências internacionais quando o assunto é migração internacional. Nós vamos falar sobre a relação entre migração e pandemia. Aqui no Bate-Papo com Ed, eu já conversei com outras 34 pessoas de diversas outras áreas do conhecimento sobre diversos outros assuntos. Todas essas conversas são gravadas no meu IGTV, no meu perfil. Então, depois do bate-papo que você acessa aí o meu perfil, vai lá no IGTV e confere as outras entrevistas. Elas estão disponíveis. E aí, você que está assistindo agora esse bate-papo já gravado e disponível no meu perfil, eu peço que você, ao ir assistindo, deixe seus comentários. Isso é muito importante para a gente, para que, eu possa saber o que você achou da nossa conversa. Eu quero, antes de começar, falar um pouco, explicar um pouco do que é o Bate-Papo com Ed para quem está chegando pela primeira vez. O Bate-Papo com Ed é um projeto, de se ter uma conversa pública, pelo Instagram, com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu admiro. Esse é um momento de reflexão de ideias plurais, respeitosas, que mostra aí diversas possibilidades de olhares das diferentes pessoas com as quais eu convivo. É também uma oportunidade da gente conhecer um pouco a trajetória das pessoas, suas conquistas, suas contribuições para o mundo, seja no contexto acadêmico, no contexto político, em projetos sociais, enfim. E é um momento nessa pandemia, de ser aí um afago para a gente encontrar as pessoas que a gente gosta, então hoje, como eu falei no início, eu vou conversar com a professora Sueli Siqueira, Nós vamos falar sobre a relação entre migração e pandemia. Vou adicionar aqui a professora Sueli Siqueira para a gente poder começar o nosso bate-papo. Boa noite, todo mundo que está chegando, enquanto a professora Sueli aparece, quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente. Olá, Sueli. Oi, boa Tudo jóia? noite. Bom, Ed, graças a Deus, tudo bem. E você? Também, tudo bem, tranquilo, graças a Deus, tudo jóia. Obrigado, viu, por ter aceito para ter papo comigo. Prazer, prazerão estar aqui com você. Muito bom. Para mim também é um prazer, Sueli é uma referência, para todos nós. E aí eu quero começar, Sueli, apresentando você, talvez tem pessoas aqui que não te conheçam. A professora Sueli Siqueira, ela é pós-doutora pelo Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa, é doutora em Sociologia e Política pelo UFMG e mestra também, em Sociologia pelo UFMG. Ela é professora titular na Univale, onde coordena o Núcleo de Estudos Multidisciplinar sobre Desenvolvimento Regional, o NEDER. Nós vamos falar um pouco sobre ele. E desenvolve também estudos na área da sociologia urbana, com ênfase em estudos sobre migração internacional. E além disso tudo, a Sueli também, é a tia aí de vários sobrinhos, que ela posta várias fotos com eles, amante das flores, das plantas, Vale a pena aí depois verificar o perfil da Sueli aqui no Instagram, porque é muito bacana. Sueli, muito obrigado, viu? Nada. Imagina, é sempre um prazer conversar sobre essas questões que são as questões que fazem parte da vida da gente, do dia a dia. E principalmente agora, que a gente está quietinho em casa, né? Então, receber os amigos, eu estou te recebendo na minha casa. Olha só que legal. Não é? Muito bacana. Sueli, vamos começar então? Ok, claro. Então vamos lá. Eu sempre começo conversando, com as pessoas sobre o contexto que a gente está vivendo, Nós temos aí alguns dados que são preocupantes, Em Valadares são mais de 7 mil casos, quase 260 pessoas, que já faleceram com Covid. Há um movimento de algumas pessoas já, rompendo aí o distanciamento social, enfim. Eu queria ouvir de você como que você tem vivido esse momento e como que você tem avaliado esse momento. Bom, nós, né, professores na universidade, continuamos com as nossas atividades, né, só não estamos indo à universidade, mas a carga horária de trabalho até aumentou de uma certa forma, porque nós somos apresentados a uma nova tecnologia, uma nova forma de trabalhar, e a gente tem tentado fazer o melhor. Né? Eu acredito que a universidade tem conseguido atender da melhor forma, né? Nós tivemos treinamentos, tivemos várias, né, situações em que sempre tem uma equipe nos ajudando.
e as coisas estão acontecendo, mas realmente é uma diferença, né? A gente sai de uma situação de conforto para enfrentar essas diferenças, mas elas nos ajudam a crescer também, essas situações. Eu percebo dessa forma, como uma nova forma de compreender e de vivenciar essa nova realidade. Bacana. Isso ali, o que que você tem feito para se distrair? Quando você tem um tempo livre, o que que você faz para se distrair na pandemia? Então, você falou aí amante das plantas, eu sempre gostei, desde criancinha. Eu tenho até uma história engraçada que nós mudamos, né, do Espírito Santo para cá, apesar de ser daqui, nasci em Valadares, mas moramos um tempo em Vitória. E na mudança eu tinha 7 anos, eu tinha feito um jardim. E eu peguei o jardim todo, coloquei numa caixa para trazer. E veio de trem, né? A mudança veio de trem. E quando eu fui pegar o meu jardim, ele estava todo queimado, morto, não tinha nada, nem bicho, nem folhinha tinha mais, eu chorava muito, né? E aí meu pai falou assim, nós vamos fazer uma hortinha aqui para você. Aí no quintal nós fizemos uma horta. Então eu sempre gostei muito de planta, né? E agora, nessa pandemia, falei que a minha casa está virando uma floresta. Então, dedicado a isso, né? A gente sempre conversa com as pessoas. Então, assim, eu estou tentando levar uma vida normal, né? Fazendo os exercícios, fazendo as atividades que a gente fazia antes. E procurando com todos os cuidados. Evidentemente que essas coisas que fazia antes de festa, de barzinho, de jantar, de restaurante, a gente não consegue fazer mais. Mas tentando estar em contato com as pessoas. Bacana. E o que que você já não aguenta, Sueli, nesse contexto? Não encontrar, não dar um abraço, não falar, não chegar, lembra? Eles passavam pelo corredor, faziam uma crítica, faziam uma brincadeirinha. É isso que eu não estou aguentando mais. Aí, eu fui outro dia, né, na universidade para assinar os documentos, e aí, assim, aquela sensação de abandono, aquela sensação de não ter gente, não é abandono porque não está sendo cuidado, é porque, né, a vida da universidade, a vida do espaço, da arquitetura, do território, são as territorialidades, né? Então, é a presença das pessoas. Então, estar naquele espaço com, né, só mesmo, né, 2, 3 pessoas, me deu muita tristeza de ver aquilo. Então, não estou aguentando mais não encontrar, né, não ver, não estar. E uma tristeza, que uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é viajar, né? E Sim. que não tem jeito, né? Aliás, esse ano eu estaria fora, né? Ficaria 3 meses fora, numa atividade de pesquisa numa outra universidade. E foi tudo suspenso e a gente está fazendo tudo online. Então, né? Dificuldade. Mas, por outro lado, também é uma nova forma, né, Sueli, de convívio, de realização de pesquisa também, né, pela tecnologia. Com certeza, né? As entrevistas que eu deveria fazer presencialmente, estou fazendo online, as reuniões, as análises, né? Mas a gente sente falta, com certeza é muito mais enriquecedor. A atividade presencial, você tem trocas muito mais ricas, né? Estabelece convênios, contatos, abre dimensão para novos estudos. É uma discussão muito mais rica quando você tem uma reunião presencial. Mas, né, aquilo que eu disse, né, nós estamos vencendo, estamos tentando, estamos conseguindo sim, as coisas não estão paradas. Mas eu quero muito voltar a encontrar com você no corredor e com né, cada seu núcleo, as aulas com os meus alunos. Né, quero muito voltar a ter isso, mas só depois que isso for seguro. É verdade. Sueli, vamos falar um pouco da sua trajetória, né? Você se graduou em Ciências Sociais, não é isso? Isso. Isso. Por que que você escolheu, quando você fez Ciências Sociais, por que que você escolheu esse curso? Como que você visualizava a sua formação naquela época? Então, eu sempre tive muito interesse por essas questões, né? Eu sempre gostei muito de história, sempre, gostei muito trabalhei sempre com as questões sociais, já na adolescência, na igreja, né? Trabalhava na ação social que chamava na época. Então, era um curso que me chamava muita atenção, né? Seria isso, História ou Antropologia. Então, eram os 3 que eu gostaria de fazer. Só que o que tinha aqui na época era Ciências Sociais. Então, eu fui fazer Ciências Sociais, inclusive formei na Univale. Que bacana. Isso é muito bom. E aí depois você vai e faz o mestrado e doutorado, né, na UFMG,
não é? É em sociologia, não é isso? Isso. Logo depois que eu terminei a graduação, eu fiz aqueles cursos, né, que antigamente chamava PrEPs, era um curso de 360 horas, né, o Lato Sensu. Eu fiz em História, fiz em Metodologia e fiz um... E depois de um tempo eu fui fazer o mestrado, né, era uma coisa difícil, muito distante, não era a facilidade que tem hoje, era muito concorrido. E aí eu falei, não, um colega que veio de Belo Horizonte falou assim, você faz já uma dissertação, essas que você faz aqui, isso já é uma dissertação de mestrado. Eu falei, não, acho difícil, ele me insistiu muito, eu falei, então eu vou tentar. E aí entrei, depois que eu comecei, não consegui nunca mais parar. Na UFMG, depois fui fazer o doutorado, 2 anos depois eu fui, né, fazer o doutorado, passei, né, em Campinas e na UFMG. Fiz opção pela UFMG porque pelas condições que eles me ofereceram, em termos de bolsa, em termos de possibilidade de fazer a pesquisa no exterior. Então, aí essas facilidades me fez a escolha, foi uma boa escolha, na verdade, eu gostei. Não que o Unicamp também é uma... Né, na verdade, o Unicamp é um centro muito maior de estudo e de pesquisa na área de migrações do que o UFMG, né? Na época, hoje não, mas na época. Entendi. E aí é no mestrado e no doutorado que a discussão da migração surge, né, na sua trajetória, ou você já olhava isso na graduação? Surge no mestrado, né? No mestrado aparece, né? Quer dizer, eu já convivia com esse fenômeno, quem vive em Valadares já convive com isso, Sim. né? Praticamente todos os meus amigos de graduação tinham migrado, tinham ido para os Estados Unidos. Eu lembro que os nossos vizinhos, praticamente todos, né, pelo menos um da família. Mas eu nunca me interessei, eu achava que, né, não seria uma temática interessante. E no mestrado eu pesquisei, né, a minha linha está dentro da sociologia urbana, trabalho sociologia urbana, eu fui fazer sobre as novas configurações do mercado de trabalho informal. E nesse estudo eu deparei que essas novas configurações, esses novos empreendimentos diferentes, eram todos migrantes. E aí não teve jeito, eu acabei abrindo um capítulo para discutir isso, e aí o mestrado, o doutorado foi nessa área, e o mestrado também, o pós-doutorado também. E assim, a partir de cada trajetória dessa, como que você foi aprofundando nessa discussão? O que foi você foi encontrando e apontando nos seus estudos? Então, você primeiro que eu falo que é uma temática, né? Você tem que ter um encantamento por aquilo. E eu falo sempre isso com meus orientandos. A primeira coisa que você tem que fazer é apaixonar pelo seu tema. E eu me apaixonei, né, por essa questão, porque são tantas variáveis, são tantas configurações que tem a questão da mobilidade humana, da migração, que eu pesquisei um aspecto, que era o aspecto econômico, né, que era o retorno, a abertura de novos empreendimentos, mas nessa caminhada, e foi uma pesquisa longa, eu fiz a pesquisa em 2 estados americanos e fiz na micro-região inteira, que eram 5 cidades, e aí eu fui descobrindo coisas novas, assim, mas tem um outro aspecto que é a educação, tem uma outra questão também que é o gênero, há uma diferença entre homens e mulheres, tem uma outra questão também que é a saúde, né? Como é que é a condição de saúde lá, a condição de saúde quando volta. E aí eu fui descobrindo uma série de temáticas que quando eu terminei o doutorado, eu já estava assim, com um leque de estudos para fazer. Consegui fazer as publicações e consegui logo em seguida aprovar também projetos, né, pelo CNPq, pela FAPEMIG, projetos internacionais com financiamento externo também. E aí a pesquisa só foi ampliando. Hoje eu pesquiso também a migração das doenças, né? E também questões relacionadas à educação. Começou para os Estados Unidos, né? Depois do meu pós-doutorado eu fui fazer para a Europa, né? Trabalhando especificamente Itália e Portugal. E hoje a gente eu trabalho com, né, na Alemanha. Essa semana mesmo eu tenho 4 entrevistas marcadas com brasileiros na Alemanha, mas trabalhando a questão do sistema educacional, das pessoas que estão estudando lá. Bacana, Sueli. Valadares e região é uma referência mundial né, na questão da migração. Por muitos anos,
né? Isso era muito comum, todo mundo tinha no mínimo uma pessoa na família, né, que morava nos Estados Unidos ou na Europa. Né? E aí no campo acadêmico você se tornou uma referência, né, quando se fala da migração no Brasil, né, ou de brasileiros. Eu queria que você fizesse para a gente um panorama, né, dessa questão. Como que você percebe as mudanças lá do início, quando você começou a pesquisar isso, e como que está isso hoje, né? Será que os movimentos são os mesmos, né? Ou o mundo mudou, como o mundo mudou, se esse processo também, né? Esses processos mudaram, enfim, queria que você fizesse um panorama de como que se encontra essa questão hoje. Olha, muda completamente, né? Eu trabalhei, por exemplo, até na década de 80, a característica do migrante era totalmente diferente do migrante que vai hoje, até o destino, né? Então, por exemplo, no início do fenômeno migratório, quem foram os primeiros que migraram? Os primeiros que migraram foram as pessoas com maior condição financeira. Então, falavam inglês, isso lá na década de 60, 70. Então, aqueles primeiros migrantes, iam muito mais com o espírito de aventura, pertenciam a classes mais altas, né? Falavam inglês, tinha que fazer um depósito de US$ 1.000, e foram com visto de trabalho. Então, eram pessoas que tinham um perfil diferente do que vai nos anos 80. Mas nos anos 80 a gente tem o quê? É o período da grande crise na economia do Brasil, é a classe média que migra. Mas quando vai chegando mais para o final dos anos 90, anos 2000, você tem um outro tipo de pessoas. Porque aqueles que foram nos anos 80, muitos se estabeleceram lá, montaram seus próprios empreendimentos e começam a ajudar as pessoas com menos condição financeira para migrar. Então, é o filho do fazendeiro que leva o filho do vaqueiro, e aí você vai mudando o perfil do migrante. Depois você tem também uma mudança, não só no perfil, mas na direção também, por várias questões econômicas, políticas. Essa direção, né, o 11 de setembro, né, muda um pouco essa direção. E Portugal passa a ser um destino, né, muito comum entre os brasileiros, com um percentual elevado de brasileiros. Para você ter ideia, hoje, a presença de estrangeiros em Portugal, o percentual maior é de brasileiros. Então, o fluxo para os Estados Unidos continua, para o Canadá continua, mas Portugal ganha uma dimensão também. E aí, de Portugal, você tem isso para outras direções. Então, a gente tem, por exemplo, fluxo para Irlanda, Inglaterra, Itália, Espanha. Então, você tem uma mudança e migração espontânea, não migração institucionalizada, né? Como, por exemplo, dos chineses que foram naquele período lá do crescimento e tal, que foram, dos japoneses também que foram. Então, é uma característica diferente essa migração espontânea. Então, a gente tem várias... E hoje tem um caso interessante. Qualquer coisa você me corta se eu estiver falando demais. Não, não, tranquilo. Um fluxo interessante, que é um fluxo que eu estou pesquisando também. Que você tem as pessoas que foram para lá na década de 70, 80, aposentaram e estão voltando. Né? Aí estão voltando, mas tem família lá e ficam fazendo esse trânsito. Mas você tem o inverso também. Pessoas que aposentam aqui, mas que os filhos foram para lá há algum tempo atrás, ou tem parente lá, e aí resolve migrar. Tem uma renda fixa aqui, porque são aposentados, e isso acontece nas diferentes classes sociais. Você tem isso acontecendo na classe C, na classe B e na classe A. Então, acho isso um movimento diferente. Então, hoje você tem um trânsito, né? E com características diferentes. Então, hoje você não tem mais um perfil de migrante, você tem vários perfis. Como você Bacana. tem destinos também. Entendi. Isso o que que muda, né? O que que mudou com as eleições do Trump nos Estados Unidos nesse processo de migração? Que quando, né, nós estamos chegando perto do final do mandato dele, muito em breve, e aí quando houve a eleição dele, né, se falou muito que esse processo de migração ele ia passar por modificações. Já, né, agora com alguns anos já, como que você avalia essa situação nos Estados Unidos, mais especificamente em relação à gestão do Trump? Eu falo que essa questão sempre, né, é uma questão que é colocada. Que ele ou outros, porque as políticas migratórias são políticas
falou, a globalização possibilitou a circulação livre da mercadoria, mas não das pessoas, né? Não de certas pessoas, né? De outras pessoas, algumas pessoas sim, mas de certas pessoas não. Mas, na verdade, o que nós temos é a dificuldade em relação a esse movimento migratório. Mas a construção de muro, né, aquelas políticas migratórias, nunca isso impediu né, o migrante de chegar nos Estados Unidos. Não só o brasileiro, mas de várias partes do mundo. O que realmente impede que isso aconteça são as mudanças nas condições, na origem e no destino. Então, se você tem uma economia americana favorável, né, com possibilidade de trabalho, emprego, e você tem uma economia brasileira, né, numa decadência, numa situação de desemprego, mas hoje você não tem isso, que foi a década de 80. A economia brasileira estava numa crise violenta, desemprego. As pessoas que moravam em Valadares tinham um fluxo que eles podiam ir. Muitas cidades como Valadares iam para São Paulo, iam para o Rio de Janeiro. Aqui já existia uma outra rota. Então, era possível ir para os Estados Unidos. Então, você tem um boom na migração para os Estados Unidos nesse período. Mas por quê? Aqui tinha uma condição não favorável da economia e lá tinha uma condição muito favorável, né? Havia emprego sem... Então, as grandes... os fluxos migratórios vão reduzir em função desse mercado. As políticas econômicas, sim, elas, né, as políticas e mesmo as questões políticas da imigração, elas criam barreiras. Mas essas barreiras, quando há um atrativo muito grande, elas são contornadas. Você passa pelo México, você, né, vai para o Canadá, por exemplo, tem pessoas que vão para Portugal, fica lá um ano, depois vão para outro país, fazem assim, tipo, 3 carimbos no passaporte, volta e pede um visto para os Estados Unidos e consegue, né? Então, você vai ter alternativas. Há uma política de fechamento, há muita fala, né, de discriminação em relação ao migrante, né, que, né, ele fala algumas coisas que são, né, inclusive ele é descendente de imigrante, né, mas o que realmente, né? Essa foi uma pergunta que foi feita para mim pelo cônsul uma vez, né? Eu falei, é só mudar as condições para impedir que as pessoas migrem, é melhor dar para elas as mesmas condições da origem. Dando as mesmas condições da origem, redistribuindo melhor a renda no mundo, ninguém vai querer sair do seu lugar. É verdade. E qual que é a diferença, Sueli, da migração para os Estados Unidos e para a Europa? E em relação à Europa, Portugal é a porta de entrada, a gente pode dizer assim, para talvez em razão da língua, né? Seria esse o motivo das pessoas irem para Portugal e depois de Portugal irem para outros países, né, na Europa? Sim, é uma porta de entrada, né? Principalmente porque de Portugal, né? Participando do mercado comum europeu, hoje tem algumas restrições, né? Hoje, com a pandemia, as coisas ficaram um pouco mais difíceis de circular, né? Para todo mundo. Não só para o brasileiro, mas para todo mundo ficou mais. Para o brasileiro ficou mais difícil ainda por causa das condições políticas nossas. Mas ficou para todos os países essa dificuldade. Então, há uma diferença no fluxo de quem vai para Portugal e quem vai para a Europa, sim. E principalmente, aliás, quem vai para os Estados Unidos. Para Portugal, você tem um grau de escolaridade menor, você tem uma migração mais familiar do que individual, enquanto para os Estados Unidos a migração é mais individual, então vai o pai, ou vai a mãe, ou vai um filho. Para Portugal vai a família. Então você tem algumas diferenças. Para Portugal as pessoas vão não com aquela ideia de ganhar dinheiro e voltar, elas vão muito mais com a ideia de permanecer, de viver lá, por todas as condições que existem, né? Então, assim, há uma diferença e o ganho em Portugal, ele é muito mais na qualidade de vida do que nas questões de ganhar mais dinheiro. Então, as pessoas lá conseguem muito mais né, com o dinheiro que ganha, às vezes, aqui não teria a condição da vida que tem lá. E Portugal tem uma outra coisa que é importante também, que é possível voltar e depois retornar. É possível fazer esse movimento de ir e vir, né?
Enquanto nos Estados Unidos, quem vai não tem mais. Ou vai, fica, ou volta, né, tem problema. Se não tem a documentação. Sueli, não está no nosso script, não, mas eu estou pensando aqui. Existem outras regiões do mundo que há um processo também de migração de brasileiros e que talvez não é tão falado, sem ser Europa e Estados Unidos? Sei lá, Japão, Austrália, não sei. Como que é isso de outros centros, né? Vamos dizer assim. Tem a Austrália, é um fluxo migratório também menor, mas que existe, né? Algumas regiões da África também, mas bem menor, né? São fluxos bem Sim. menores. Tá? Mas existe sim, algumas. O brasileiro é impressionante, ele migra muito, né? E interessante que o brasileiro não migrava, né? Até os anos 60. A década de 60 que começa esse fenômeno migratório. O Brasil era um país que recebia estrangeiros, né? E aí eu gosto sempre de ressaltar isso, né? O ponto geográfico onde começa o fenômeno migratório no Brasil, o fenômeno emigratório, ou seja, das pessoas saírem para ir para outros países, é Governador Valadares. Por isso que há tanto interesse no estudo do fenômeno aqui. Você vê várias universidades, você tem várias teses de mestrado, doutorado, sempre trabalhando com Valadares. Quando você quer estudar a migração brasileira, há sempre um foco em Valadares, porque ela faz parte dessa história e desse percurso. Então, tem Bacana. fluxo, sim, mas eu assim, nunca estudei muito profundamente esses outros fluxos, não, mas eles existem sim. Entendi. Sueli, a pandemia especificamente, né, como um evento, né, um acontecimento mundial, de impactos, né, mundiais, ela trouxe modificações tanto nas relações pessoais, como, né, você mesmo falou no início, da forma que mudou a relação de trabalho, as relações, né, familiares, enfim. Mas quais são as impressões que você já tem, ou os primeiros resultados das suas pesquisas de efeitos especificamente da pandemia na migração? Olha, primeiro, para a gente falar da pandemia, a gente vê o seguinte, o vírus, né, é interessante falar o seguinte, que fala assim, bom, o vírus ele é democrático, né? Ele atinge a todos da mesma forma. Não, isso não é verdade. O vírus sim, né? Mas as condições não. Então a gente Sim. pode qual a classe social das pessoas que estão falecendo, são estudos que já estão sendo feitos, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Então a gente sabe que atinge de forma diferenciada as camadas, né? As pessoas que vivem em condições com menos recursos são muito mais atingidos em termos não de transmissão ou de adoecimento, mas de morte. Tá? Então, e isso vai acontecer exatamente, por exemplo, os migrantes, eu tenho relatos de né, migrantes nos Estados Unidos e em Portugal em situação extremamente precária, né, que passaram aquelas cidades próximas de Nova York, que foi muito atingida. Então, os relatos são, e os estudos, já tem pesquisas também já mostrando sobre isso, foi assim, devastador, né? Muitas mortes e muitas pessoas que não tinham acesso à saúde, porque eles lá, diferentemente, né, do Brasil, que tem um sistema único de saúde que atende estrangeiros como atende, né, os brasileiros, claro que tem suas mazelas, claro que tem suas dificuldades, mas é um sistema que atende a todos. E lá não tem isso. Então, muitos adoeceram e não conseguiram recorrer para ser atendido. Né? E às vezes a família inteira. Então, eu tenho um relato de uma família que a família inteira ficou de cama, sem poder sair de casa, passando muito mal, mas eles não tinham como recorrer, né? Porque não havia um atendimento. E além disso, medo, né? Também de procurar, né? Na época, eu até comentei, falei, não, existe sim, procura uma igreja, geralmente as igrejas são os pontos onde encontra esse auxílio, que eles vão te ajudar. Eles estavam numa cidade, essa família mesmo, estava numa cidade próxima de Boston, então eu disse, olha, procura, eu conheço a cidade que eles estavam, no downtown, falei, procura a igreja tal, que eles vão te dar uma indicação do que vocês fazerem, né? Mas eles estavam sem saber o que fazer, não falam a língua, né? Medo, né? Tenho medo. E não tem uma porta aberta para entrar e se cuidar, não tem um posto de saúde, né? Como tem aqui. Então, Sim. a situação foi grave
foi alarmante, e principalmente porque não podiam voltar também, não tinha recurso para voltar, né? E não tinha como voltar, não tinha transporte, uma série de coisas. Então, a pandemia atingiu muito seriamente o migrante que está lá. E, e o desejo de migrar também, né? Agora, as pessoas também já reduziram, esse fluxo reduziu, até mesmo aqueles que têm parentes, que estavam com, programando já de fazer essa migração, agora isso, né, não vão fazer por enquanto, pelas dificuldades do próprio sistema, a dificuldade de embarcar, a dificuldade de chegar mesmo para os países que não exigem, não precisa do visto, mas tem todo um protocolo, então ficou mais difícil fazer essa empreitada, né? Então houve sim a pandemia reduziu, né, ou adiou, vamos dizer assim, adiou esse movimento. É. E outra questão também, Sueli, talvez, né, as suas pesquisas possam estar apontando, é a sobrevivência dessas pessoas lá, né? Porque talvez muitos trabalhavam em serviços que recebiam pelo aquele trabalho do dia, e com a pandemia, né, isso modifica as condições socioeconômicas deles. Né? Isso também tem aparecido nas suas pesquisas? Sim. Esse é o segundo ponto, né? Que na verdade o que aconteceu? O inverso começa a acontecer. As pessoas daqui têm que ajudar a mandar dinheiro para lá. E elas não têm como voltar. Então a situação está difícil mesmo, muito, assim, do mesmo jeito que teve redução de trabalho aqui, no mundo inteiro teve, né, uma queda aumentou o desemprego. E lá também vai acontecer. E o primeiro a ser atingido é o migrante, que trabalha em quê? Nesses serviços, né, que a gente chama do mercado de trabalho secundário. Então, e nas atividades que eles trabalham, como por exemplo, cabeleireiro, né, faxineira, foram exatamente as que foram atingidas. Né? Então, são atividades que reduziu mais ainda o trabalho e muitos passaram a viver da ajuda. Eu até recebi uma imagem, né, eu faço uma pesquisa que chama pesquisa longitudinal. Então, assim, tem pessoas que eu entrevisto há 10 anos. Então, ela mandou para mim uma foto, né, e filmar, um filme mesmo, das coisas que ela estava recebendo na casa dela, que estava sendo providenciado, estava sendo distribuído, né, e ela estava sem trabalhar, o marido sem trabalhar, ela, né, com um filhinho pequeno, e aí ela me mostrando, né, caixas de leite, ela falou, não vou conseguir consumir isso tudo de tanto que eu estou recebendo. Né? Isso foi logo no começo da pandemia. Quando foi mais no final da pandemia, ela foi, né, mandou dizendo que estava precisando de ajuda. Eu falei, mas é aquele tanto? Ela falou assim, é sempre assim, no começo de uma tragédia vem muito donativo, mas depois as pessoas esquecem. Né? Então agora eles estão mais dificuldades do que no começo. Né? Então a dificuldade continua mesmo. Ela estava pedindo ajuda à família aqui, né? E aí me comentando isso, falando, olha, estou precisando de ajuda, estou pedindo, né, a família para me ajudar, porque aqui eu já não tenho mais recursos, não tenho mais como conseguir. E olha que é uma pessoa que já está lá há mais tempo, tem um schedule, né, de faxina grande, tem bons recursos, e a situação complicada. E ela dizendo que muitas famílias estavam passando por grandes necessidades. E diferentemente do período da crise, você tinha como voltar, né? Acabou o emprego lá, teve aquela quebra, né, dos negócios nos Estados Unidos, a bolha imobiliária, eles tinham como voltar. Pegava, voltava para casa, né? Tinha para onde voltar. Agora, eles não têm como fazer esse movimento, né? Agora que está começando a ter essa possibilidade, mas até recursos para fazer isso eles não têm. Sueli, você usou uma palavra aí que eu lembrei, né? Você falou que a moça falou da tragédia, né? A gente passou um pouco tempo atrás com a tragédia de Mariana, né? Não está também no nosso script, não, mas eu lembrei isso aqui agora. É, apesar de já ter passado uns 5 anos, mas houve impactos também no processo de migração, não houve? Na região? De uma migração interna, né? Que você fala. Sim. Alguns estudos apontaram para isso. Eu não estudei isso, mas alguns estudos apontaram, né? Isso logo no começo, né? Das pessoas tentando se afastar, né? E principalmente naquela região ali, as pessoas querendo sair pelo medo, né? Depois, todos os lugares, na verdade, com
com riscos, né? Porque não sei se você lembra, na época, eles, né, a reportagem mostrou vários lugares que tinham riscos, né? Então, as pessoas querendo sair desses lugares. Mas não é fácil você sair do seu lugar, né? Não é fácil você mudar, né, de uma cidade. Principalmente você tem a vida construída ali. Sim. Não é uma decisão tão simples assim. Né? Então, por isso, falo, migrar, né, sair de um lugar e ir para o outro, não é fácil. Voltar é mais difícil ainda. É, é verdade. Há muita diferença, Sueli, quantitativa mesmo, de migração interna e externa? Como que é isso? Não, aí são dois fenômenos bem distintos para você trabalhar, né? A migração interna tem também todo movimento migratório, você tem um fundo que eu falo que o pano de fundo é o econômico, mas o econômico não é, né, o determinante. Você tem outras questões que são determinantes. Então, são dois focos diferentes do estudo. O Brasil é um país com um fenômeno migratório intenso, né? Principalmente, né, para o Sudeste, a região Sudeste é que mais recebe esse movimento migratório, mas são duas perspectivas totalmente diferentes. Mesmo que a gente seja um país continental, que sair do norte para ir para o sul, né, é quase que como sair daqui para ir para atravessar o oceano, porque é distante, cultura diferente, né, tipos de trabalho diferentes, mas você está dentro do seu país falando a mesma língua e você está documentado. Né? Então, são dois fenômenos diferentes. A migração interna do Brasil é uma migração, né, que mobiliza muito, né, e ela também é marcada pela questão de classe, né, e é marcada pela desigualdade também. Como todo fenômeno migratório, o internacional também é marcado por essa desigualdade, né, essa desigualdade de renda, né, de uma região para outra. Entendi. Isso ali, e sobre os processos de migração de pessoas de outros países vindo para o Brasil, né? Nossa região aqui tem muitas pessoas do Oriente, não sei se é assim o termo, né? Os famosos chineses, os japoneses, que as pessoas confundem todo mundo, né? Infelizmente. Como que você tem visto isso, né? Com a pandemia, isso fez com que pessoas de outros países quisessem vir para o Brasil ou não? Ó, a pandemia impediu a mobilidade, né? Na Europa, no Brasil, ele impediu. Agora que está começando a ter essas possibilidades. Mas ela impediu essa mobilidade. Mas o desejo, né, que é. Agora, o Brasil, uma questão interessante é da gente lembrar o seguinte: o Brasil ele sempre foi um país de imigrantes, recebeu sempre. Nunca deixou de ser, reduziu, né? Você tem, né, uma determinada década de 60, a redução, quando a gente vê o mapa da entrada de estrangeiros no Brasil, você vê que a partir dos anos 50 só vai caindo o número de entrada de estrangeiros. Mas ele tem sempre, é contínuo esse movimento, né, da presença de estrangeiros. E agora, com essa questão dos refugiados também, nós recebemos vários, né? E Valadares também recebeu, né? A região de maior interesse, não fomos uma região de grande interesse, mas nós tivemos a presença, né, de haitianos, tivemos a presença de colombianos aqui, e ainda tem, né, a presença de alguns deles. Até mesmo da África, nós tivemos a presença de alguns, eu cheguei a trabalhar com um grupo. E a nossa região tem esse histórico também de estrangeiros aqui, que vem desde a própria formação do território, né? A presença dos libaneses, né, que chegaram aqui como turcos, mas na verdade eram libaneses, a presença de italianos, muito, né, essa presença também. E um dado interessante que essa região, por exemplo, Itueta, Resplendor, é uma região, a Aimorés, que recebeu muito estrangeiro também, imigrantes que vieram da Itália, que vieram da Alemanha, né, ou mesmo de algumas regiões ali próximo da Alemanha, que depois mudou a configuração dos estados lá, mas pessoas que vieram, né, os pomerandos, né, tem a presença deles ali naquela região de Resplendor, né? A Sandra Nicole estudou e estuda, né, esse fenômeno da migração italiana na nossa região e atualmente essa migração, né,
a segunda onda de chineses que vieram para cá. Teve uma primeira onda, uma primeira família, que foi muito importante aqui. E nós temos até um colega seu, né, que está estudando né, está fazendo doutorado e está estudando essa segunda onda da presença de chineses na nossa cidade, que inclusive, né, dominou um nicho de mercado, que foi das pastelarias, né? Dominou completamente esse nicho de mercado e, né, muitos deles ainda estão presentes aqui, mas a imigração chinesa, ela tem uma característica também muito específica e diferente, porque ela é uma rede. Tá? Uma rede que atua no mundo inteiro. Então, ela é muito organizada e tem né, eles conhecem muito bem a legislação, sabem como atuar. Então, eles têm uma coordenação geral nesse movimento. E é muito interessante também. Então, nosso território é um território que tem essa marca, né? Se tem a saída, tem a chegada também. Né? De diferentes nacionalidades, peruanos, né, também chegando aqui. Por isso que né, é um laboratório que você pode estudar, né, é um laboratório a céu aberto. E aí que vem o interesse desses pesquisadores de outros países de compreender o nosso fenômeno aqui, compreender essas diferenças, né, e essas presenças aqui. Mas a migração interna também é uma temática interessante, né, de trabalhar. Quem estuda muito a questão da migração interna é o Mauro também, dentro do mestrado, ele trabalha, né, com a migração interna. Sueli, inclusive você falou da migração de italianos, vai ter um evento agora no mês de outubro, não é isso? Isso. Vai ter Convido. um seminário, né, que ele já acontece, e a universidade ela, né, está apoiando esse seminário. Tem apresentação de vários trabalhos de alunos nossos também. A Sandra Nicole, que é uma egressa, que trabalha comigo também, é uma colaboradora no núcleo de pesquisa, ela faz parte do comitê organizador, né, desse movimento. E ele é um seminário internacional, que vai ter a presença de vários pesquisadores estudiosos italianos também. A migração italiana é também uma temática muito interessante de ser estudada, né? Porque ela marca muito a nossa identidade, né? Marca muito. Eu falo assim, né? Muitos de nós temos, né, a presença de alguém que veio da Itália, né? Então, eu falo que essa nossa mistura, né? Então, a avó que lembra de histórias da Itália, né? Apesar de que é uma história que fica mais na memória, mas, né, nós temos muito isso presente na nossa cultura, na nossa identidade de brasileiros, a presença dos italianos. E o interessante dessa migração é que muitos descendentes de italianos iam, né, atrás da cidadania italiana, não para ir para a Itália, mas para ir para os Estados Unidos, porque eles conseguiam o passaporte italiano, com o passaporte italiano conseguiam entrar nos Estados Unidos sem depender de visto. Mas ao chegar lá e começar a trabalhar, eles se tornavam indocumentados, mas a entrada era tranquila, né? Então, muitos fizeram isso, muitos conseguiram a cidadania em busca disso. Né? A Sandra estudou bem esse fenômeno também. Alguns também voltaram para a Itália. E aí é interessante nessa migração italiana, para se eu estiver falando demais, tá? Não, tranquilo. Essa migração italiana, que muitos, eles se consideravam descendentes, né? Tipo assim, nós somos diferentes, nós somos descendentes de italianos. Não se viam como brasileiros. Aí, quando vão para a Itália, aí lá eles não são vistos como italianos. O mesmo vai acontecer com os decassegues também. Quando eles vão para o Japão, né, todo mundo quer o Japa, é o Japa, é o Japa. Quando ele chega no Japão, ele é visto como brasileiro, né? Ele não é visto como japonês. E os descendentes acontece a mesma coisa. Quando eles chegam lá, a gente tem um depoimento de uma que ela fala assim: eu descobri que eu sou brasileira lá na Itália. Não sou descendente de italiana, eu sou brasileira, né? Mas eles cultivam muito isso, né, na comunidade, nessas comunidades que ficaram mais juntas.
Então, então isso são detalhes interessantes desse fenômeno migratório. Bacana. Sueli, nós ainda temos algum tempo. Eu queria que você falasse um pouco, né? Você é uma das professoras pioneiras do programa de mestrado em gestão integrada do território da Univale. E uma das linhas muito fortes do programa é território, migração e cultura, né? Que pesquisa aí, nessa nossa conversa, você deu vários, né, recortes das pesquisas dessa linha. Eu queria que você falasse um pouco como que você vê essa consolidação do programa e principalmente, né, das suas pesquisas e do NEDER, né, explicar inclusive o que é o NEDER, né, como que tem sido né, a atuação no NEDER, enfim, para que as pessoas, né, que às vezes estão assistindo a gente tenham interesse em fazer o JIT, né, e inclusive nessa área, pesquisar nessa área, possam conhecer um pouco o trabalho. O NEDER é um núcleo que ele existe, foi criado. Assim que eu cheguei, eu ainda estava no mestrado, né, já pensei, ó, nós precisamos de um núcleo de pesquisa para trabalhar questões relacionadas, tanto é que o nome é Núcleo de Estudos sobre Desenvolvimento Regional. Então, são tantas questões que a gente tem que estudar, então, né, aí nós elegemos 4 questões, né? E uma delas era a migração internacional, também a violência, a questão de gênero. E isso tudo acabou sendo discutido sempre passando pela linha, né, tendo como um fio condutor o fenômeno migratório. Então, questão de gênero dentro da perspectiva migratória. Então, nesse período todo, ele foi criado em 98, durante todos esses anos, nós produzimos, né, pesquisa, produzimos muito trabalhos, recebemos, né, estudantes de outras universidades, como também estudantes de outros países também estiveram conosco e ainda, né, vem, agora mesmo tem um que a gente está fazendo contato, está vindo para poder ficar aqui um tempo e pesquisar questões relacionadas à migração. Então, nós focamos muito nesse estudo sobre, né, as migrações, as questões ligadas à migração internacional, abordando várias perspectivas desse fenômeno, que vai desde, né, a migração e a emigração também. Temos muitos estudos que foram publicados, os nossos alunos, e assim, eu falo que é com maior orgulho, né, a gente vê, por exemplo, alunos que fizeram, né, foram bolsistas de iniciação científica, fizeram mestrado e hoje estão fazendo doutorado, passando pelo núcleo. E tem alguns alunos que falam umas coisas que eu acho interessantes. Eu lembro que tem uns dois, o outro dia o mesmo falou assim, o NEDER não era só um núcleo de estudo, era um lugar que eu aprendi a vida. Aprendi desde fazer café até fazer pesquisa, né? Então, hoje está fazendo doutorado, outros já terminaram o doutorado. Então, assim, é um prazer que a gente tem de ver o crescimento daqueles que passam. A iniciação científica é o começo de tudo, né? E a pesquisa, essa produção, ela é pública, né? Então, a gente pode usar esse estudo. Então, tem muitos estudos que contribuem para compreender o nosso território, para compreender quem somos nós também, a nossa identidade. Então, a pesquisa dentro da universidade, no caso o JIT, né, que é o mestrado de gestão integrada do território, dá muitas oportunidades de você compreender, de você estudar. E é assim, encantador quando a gente vê, por exemplo, igual você que passou, né, pela graduação, né, isso, passou pelo mestrado e hoje está lá fazendo doutorado, e a produção que isso rende, né? Então, para a gente, desde o começo, assim, muito encantador e mostra, assim, é muito trabalhoso. Agora a gente está trabalhando, né, a PCN do doutorado, nós temos o DINTER, mas nós temos agora que ter o nosso doutorado. É muito, realmente é um trabalho, assim, que a gente fala que é braçal, né? É um trabalho pesado, é muito preocupante, mas é muito, para quem é encantado com a pesquisa, para quem é encantado com o saber, eu acho que não tem nenhuma dificuldade, não é difícil fazer, né? É cansativo, mas é muito prazeroso. E a universidade é algo que eu gosto de dizer sempre deu abertura, né, para pesquisa. Independente, eu falo isso assim, dentro das condições da universidade. Então, eu nunca tive dificuldade de trazer pessoas
para estar na universidade, às vezes não tem a disponibilidade de verba, mas tem todas as outras disponibilidades. Nunca tive dificuldade de fazer os intercâmbios, de fazer os convênios, ao contrário, a gente tem estímulo para isso, agora então, mais ainda estímulo para isso, né? Então, assim, a gente sempre teve um apoio, né, da universidade na busca desses intercâmbios e desses trabalhos, né? É um local, é um espaço, né, de produção científica e é um espaço de muita... O nosso espaço lá é um espaço, né, que ele é um espaço muito agradável da gente estar lá. Aí você me pergunta o que eu sinto falta, eu sinto falta disso. É de abrir a porta, olhar a colega do outro lado e falar, e aí, como é que foi, né? Então, o cafezinho que a gente um vai tomar no núcleo do outro, né? Isso a gente sente falta. Mas é um espaço agradável e um espaço de muito trabalho e muita produção. A gente está fazendo um levantamento, né, dessas produções e a gente vê como que a gente tem produção, né? Como que tem sido e como que as coisas têm, né, às vezes acontecem. E eu acho interessante porque quando eu terminei o meu mestrado, eu lembro de um colega falar assim, mas você vai lá para aquele fim de mundo, você não vai, né? Por que você não vem para cá, né? E eu tive, né, a oportunidade de ir para outras, né, para a capital, para outras cidades. Eu falei assim, porque na verdade, né, onde você está não importa. O que importa é como você produz, as condições que você tem de produzir, né? E eu sempre optei por estar aqui, né? Eu falo que eu sou apaixonada por Valadares, às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, eu só troco Valadares por Paris no verão. E olhe lá, tem que saber aonde que eu vou ficar também. Porque eu gosto muito de Valadares, né? Hoje eu não troco por Paris mais, não. Mas no começo eu brincava desse jeito. Mas, assim, é uma cidade que eu gosto muito, né, de viver aqui. Né, e não há nenhuma limitação. Eu não sinto que eu deixei de crescer porque eu estou numa universidade em Governador Valadares. Ao contrário, né, eu tenho relações com várias instituições, né, assim, a gente consegue fazer... Agora mesmo saiu quentinho uma produção, uma das maiores editoras, né, inglesas, eu, a Patrícia e a Gláucia, né? Um livro que foi editado, né? A gente tem um capítulo nesse livro, pela Universidade de Cambridge. Então, assim, na editora, né? Assim, de renome, e assim, independente de você estar aqui, né? Então, o ponto, né? Se você tem a colaboração, a contribuição, o espaço e o mestrado JIT, né? Então, eu falo, quem tiver interesse, olha, o espaço para estudo no JIT é bem-vindo, é um espaço que tem, né, possibilidades de estudar, e são várias possibilidades, né? Então, é gestão integrada do território. Você tem várias linhas de pesquisa, né? E pegando a saúde, né, educação, as questões ligadas à violência, são várias linhas de pesquisa que possibilitam o desenvolvimento de estudos e crescer na área, né? Estudar. Bacana. Sueli, nós temos mais 5 minutinhos. Aí, para encerrar, eu sempre faço um bate-bola. Eu falo uma palavra e a pessoa me responde com uma outra palavra. Podemos? Podemos. Não sei fazer boa brincadeira, não, mas podemos. Então, vamos lá. Meu talento é... Alegria. Muito bom. Por outro lado, meu maior defeito é... Exigência. Sou muito exigente. Comigo mesmo. Perco a paciência com... Fala mal do Brasil. Quando alguém fala mal do Brasil, complexo de vira-lata, eu não suporto. Muito bacana. Sucesso é... Prazer naquilo que você faz. Um medo... Medo? Ai, não sei. Não sabe? Não, um medo, eu tenho medo. O medo de perder a alegria, de ficar amarga. Eu tenho medo disso. Na época, Bacana. eu tive um acidente, uma coisa muito grave, e o que eu pedi a Deus era isso, que eu não perdesse a alegria de viver. Muito bacana. Brasil... Alegria, felicidade, diversidade.
Bacana. Um arrependimento. Não ter viajado mais. Agora com a pandemia, viajar. Estilo. Clássico. Tá bom. Raiva. Raiva. Não sei. Raiva. Ah, tem, mas não posso falar. Captei vossa mensagem. Sonho. Um sonho. Sonho. Ai, conseguir viajar acampando em várias partes do mundo. Acampar, né? Em hotel. É um sonho. Bacana. Eu gostaria de ser quem por um dia? Pode ser do nosso tempo ou do passado. Ah, eu gostaria de ser a Hannah Arendt. Que bom, velho. Muito bom. Bacana. E aí, pra gente encerrar, Sueli por Sueli. Bom, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu sou um pouco exigente comigo mesmo, né? Sou uma pessoa muito organizada, gosto de receber pessoas, gosto de estar com pessoas. Tenho muitos defeitos, muitos, mas tenho uma qualidade que é de estar sempre alegre, de ser solidária com as pessoas, mas tenho muitos defeitos. Eu não sei nem enumerar que são. Mas é isso mesmo, a sua alegria, o seu acolhimento, né, das pessoas, isso faz um diferencial. É muito, muito bacana. E assim, as pessoas sabem, no campo acadêmico, a dimensão da sua contribuição, né, para essa área. E isso não faz de você uma pessoa prepotente, arrogante, muito pelo contrário, né? Sempre disposta para poder, né, acolher, explicar, orientar, dar dicas. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bom. Né? É a diferença entre quem é professor e educador, né? A pessoa ela tem um espírito educador, então isso é muito bacana e é admirável em você. Né? Então é muito bacana aprender como a gente aprendeu hoje aqui, né? Essa live é uma aula que tem que ficar registrada aí, porque a gente aprendeu muita coisa aqui. Eu te agradeço por ter aceito, por ter batido papo comigo. Eu lembro quando eu era criança, entrei para a gente saía do quarto ano para a quinta série, né? Eu ganhei um caderno do meu pai. E o caderno tinha um pensamento que era assim: tudo que eu sei é que eu nada sei, né? E é realmente isso. A gente nunca sabe, né? A gente sempre tem muito a aprender. E eu aprendo muito com os meus alunos. Como aprendo? Com os meus orientandos, até meus alunos de graduação, eu aprendo. Às vezes eu estou dando uma aula, e agora, então, com a internet, alunos vêm e outra aula, professora, sabe aquilo? Olha, eu descobri isso, isso e isso. Então, assim, a gente aprende o tempo inteiro. E essa mente, né, a gente tem que estar aberto para aprender. Né? Bacana. Muito obrigado, viu, Sueli? De coração. Eu adorei bater papo com você e tô com saudade da gente tomar café junto. Isso, tomar aquele cafezinho lá, ó, no núcleo, né? Não é? Se Deus quiser. Foi um prazer. Isso. Muito bacana. E aí, nesses 30 segundos que faltam, só avisar que quinta-feira, agora, dia 1º de outubro, é o Dia Nacional da Pessoa Idosa. Aí eu vou conversar com a professora Jeane Dutra, que é da fisioterapia, né, e que tem uma trajetória aí junto com a pessoa idosa, desenvolve, né, um projeto que a Univale tem com pessoas idosas de atendimento, né, para pessoas idosas, fez a pesquisa de mestrado dela com essa discussão. Então, quinta-feira, né, dia 1º de outubro, às 21 horas, eu bato papo com a Jeane. Tá todo mundo convidado. Então é isso. Obrigado, pessoal. Né? Obrigado. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente. Obrigado, professora. Muito bom. Ok. Tchau. Ok, tchau, tchau, pessoal. E até quinta-feira. Essa live vai ficar registrada, né? Se você gostou, se você assistiu, gostou, vai aí na setinha e manda para as pessoas, né, que você quer que assistam também, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.